Queridos, eu não costumo fazer isso, mas hoje eu estou muito inclinado a fazê-lo, que é compartilhar com os irmãos algumas impressões que eu tenho tido. Algumas no dia 18 de setembro, se eu não me engano foi aniversário do Conjunto Cristão Nossa Canção, alguém confirma para mim, é isso? Foi domingo, 18 de setembro. Eu preguei um sermão baseado em Josué, capítulo 3, de 1 a 5, e é um texto bastante conhecido. E o texto diz: santificai-vos, porque amanhã o Senhor fará maravilhas no meio de vocês. Né? E na ocasião eu disse, queridos, que a santificação ela não é condicional para o Senhor operar maravilhas. O Senhor opera maravilhas. E Ele nos convida para participarmos disso tudo através da nossa santificação. Essa foi a minha palavra na ocasião. E desde então, queridos, eu tenho percebido um movimento, e é um movimento completamente não preparado, não projetado, que é um movimento da gente falando, meditando, conversando, orando e cantando muito a respeito da nossa vida de santificação. Eu preguei sobre isso semana passada, na semana anterior também a pregação tinha a ver com a vida de santificação. Isso muito provavelmente começou lá em setembro. Hoje pela manhã o pastor Patrick falou sobre isso, sobre a santificação pela palavra. E eu estava inclinado e direcionado a pregar hoje e continuar a minha pregação lá em 1 Pedro, no capítulo 2, né, dos versículos 1 a 5, que foi a pregação que eu comecei na semana passada. No entanto, queridos, por algum motivo, e que até hoje eu não estava entendendo o que estava acontecendo, eu entendi o Espírito me impedir de pregar aquela mensagem, a continuação da mensagem hoje. E por isso eu fui direcionado durante a semana para uma outra pregação. Acontece que durante o culto, enquanto a gente cantava, enquanto nós adorávamos, eu comecei a perceber que, ao mesmo tempo que Deus tem ministrado sobre a santificação da igreja, sobre esse chamado do Senhor para vivermos em santidade, eu tenho percebido Deus também começar a ministrar no nosso coração a respeito da sua bondade, a respeito daquilo que Deus faz, e Ele nos chama a reconhecermos que aquilo que Ele faz é bom. E eu acho que isso tem tudo a ver com santificai-vos, porque amanhã o Senhor fará maravilhas no meio de vocês. Eu queria te convidar para, durante os próximos meses, ficar bem atento àquilo que Deus está fazendo. Isso não foi projetado não, tá, gente? Não foi os pastores reunidos com o conselho, falando assim, o que vamos ministrar na igreja nos próximos meses. Não foi. Eu queria poder dizer que foi, assim, por causa de um orgulho pessoal, sabe? Equipe pastoral super fechada, com conselho e tal, planejando, né, uma série para a igreja. Não foi. Foi muito melhor que isso. Eu tenho entendido que é o Espírito ministrando isso na vida da igreja. Então eu quero te convidar para ficar muito atento ao que o Espírito está fazendo na vida da igreja a respeito dessas duas palavrinhas, santificação e bondade. Por conta disso, eu quero te convidar a abrir a sua Bíblia, lá na primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, no capítulo 3. Eu quero ler com os irmãos a partir do versículo 11. Nós vamos ler apenas até o versículo 13. Primeira carta do apóstolo Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 3. Nós leremos, queridos, a partir do versículo 11 até o versículo 13. Primeiro aos Tessalonicenses, capítulo 3, do 11 ao 13. Primeiro aos Tessalonicenses, capítulo 3, do versículo 11 ao versículo 13, a palavra do Senhor diz assim: que o próprio Deus, o nosso Pai, e Jesus, o nosso Senhor,
preparem o nosso caminho para podermos ir visitar vocês. E o Senhor faça com que cresça e aumente o amor de uns para com os outros e para com todos, como também o nosso amor por vocês, a fim de que o coração de vocês seja fortalecido em santidade, isento de culpa, na presença de nosso Deus e Pai, na vinda de nosso Senhor Jesus com todos os seus santos. Vamos orar? Deus, em nome de Jesus, obrigado, Pai, pela Tua palavra. Nós te louvamos, Deus, porque o Senhor é bom e a Tua bondade excede a capacidade que nós temos de compreender o quanto o Senhor é bom. Obrigado por isso. Mas nós também te pedimos, Deus, que em resposta à Tua bondade, o Senhor possa edificar a nossa vida em santificação. Age, Pai, com graça nas nossas vidas. Fala conosco. É o que nós te pedimos em nome e para a glória do Senhor Jesus. Amém. Queridos, no ministério pastoral é bastante comum nós ouvirmos algumas frases. Eu vou falar essas frases aqui, o pastor Patrick vai fazer um checklist ali. Ele vai dizer assim, é verdade, é verdade, é verdade, porque a gente ouve muitas vezes essas frases. Frases como, pastor, eu não preciso de igreja para encontrar com Deus. Certo, Rev? Né? Pastor, eu não vou na igreja por causa das pessoas, eu vou por causa de Deus. Confere? Confere. Pastor, eu quero ir para o ministério para viver integralmente para o Senhor. Também? Rola? Isso. Pastor, e essa é a que eu mais ouço, com certeza. O meu marido é a cruz que Deus me deu. Certo, Rev? Confere, confere. Queridos, todas essas frases são baseadas em meias verdades. Mas, como elas demonstram, elas acabam sendo particularmente destrutivas para a vida de adoração, para a vida de comunhão, para o serviço cristão e, em especial, para o relacionamento conjugal. E como meu pastor costumava dizer, meias verdades, normalmente, são mentiras inteiras. Dentre as frases dessas meias verdades que costumam acender o meu sinal de alerta, queridos, uma das que mais me preocupa é, pastor, eu estou bem com Deus, mas eu não suporto conviver com o fulano. Meu relacionamento com Deus está às mil maravilhas, o problema é meu relacionamento com o ciclano. Eu me recuso a servir no mesmo ministério, no mesmo trabalho que ele. Irmão, você consegue perceber como esse pensamento é preocupante? É exatamente, e é extremamente preocupante, porque ele pressupõe um relacionamento com Deus que é única e exclusivamente vertical, como se Deus não se importasse com a forma que nós nos relacionamos uns com os outros ou com aqueles que não creem. Acontece, queridos, que Deus não faz esse tipo de separação. O Senhor nos restaurou pelo Evangelho para que nós também tenhamos os nossos relacionamentos restaurados. Você já parou para meditar no relato da queda lá em Gênesis capítulo 3? Logo depois de pecar, Adão se encontra com Deus e para tentar se auto-justificar do seu pecado, ele acusa Eva, foi a mulher que me deste para estar comigo. E desde a queda, queridos, nós vemos os seres humanos tentando se auto-justificar dos seus erros, querendo responsabilizar outros pelos pecados que cometem, sem perceber que diante do Deus que conhece todas as coisas, nenhuma intenção do coração fica oculta. Mal sabia Adão que a quebra do relacionamento com Deus causada pelo pecado também proporcionava a quebra do relacionamento com os outros seres humanos, inclusive com a sua mulher. No entanto, queridos, quando nós estamos em Cristo, quando o Evangelho vem e restaura a nossa vida,
nós sim podemos provar de restauração nos nossos relacionamentos, e é exatamente por isso que é impossível estar bem com Deus, mas estar mal com outras pessoas. Estar bem com Deus implica em estar bem com outras pessoas também, irmãos. E, consequentemente, estar mal com outras pessoas demonstra que o relacionamento com Deus não está tão maravilhoso quanto se imagina. E é exatamente por isso que esse texto de 1 Tessalonicenses é tão importante para nós, queridos, porque afinal ele nos diz claramente que a nossa fé precisa ser manifestada em um amor crescente de uns pelos outros e também precisa ser manifestada na vida de santidade. E tudo isso, queridos, para que nós possamos manter a confiante expectativa da vinda de Jesus. Quando o apóstolo Paulo e seus companheiros de missão chegaram a Tessalônica, queridos, eles haviam passado por uma experiência de perseguição terrível na cidade de Filipos. E isso porque, depois de algum tempo na cidade, pregando o evangelho, ensinando a palavra, algumas pessoas começam a se converter. No entanto, uma jovem endemoniada passa a perseguir Paulo e os seus companheiros por muitos dias, dizendo que aqueles homens eram servos do Deus Altíssimo e que anunciavam o caminho da salvação. Você prestou atenção no que eu disse? Uma jovem endemoniada passou a perseguir Paulo e seus companheiros por muitos dias, dizendo que eles eram servos do Deus Altíssimo e que eles anunciavam o caminho da salvação. A Bíblia nos conta, queridos, que, indignado com aquilo, o apóstolo Paulo repreendeu aquele espírito maligno e, a partir dali, aquela jovem ficou livre. Nós não sabemos, irmãos, o motivo pelo qual Paulo fez isso, uma vez que, aparentemente, aquele demônio estava dizendo a verdade. É bastante provável que Paulo tenha feito isso porque ele não queria o evangelho associado com as adivinhações daquela mulher ou com o ocultismo das religiões de mistério, e então por isso ele vai e expulsa o demônio. Mas o que nós sabemos, queridos, é que aquilo tirou a fonte de lucro dos donos daquela jovem que provavelmente era uma escrava. E por causa disso, Paulo e Silas são açoitados e presos. Na ocasião da sua prisão, o carcereiro se converte. Paulo e Silas saem da prisão e seguem então para Tessalônica. A cidade de Tessalônica, eu preguei alguns dias atrás sobre isso, era a capital da Macedônia, é uma das cidades mais importantes do Império Romano. Viviam na cidade quase 200.000 pessoas. Era uma cidade que era um dos maiores centros filosóficos e comerciais da época e um dos centros religiosos mais importantes do Império, porque apesar dela ter um governo livre entre aspas, né? Um governo que não era determinado pelo Império Romano quem seria o governador, era governada por autoridades locais, ela manifestava todo o comprometimento com o Império Romano ao assumir a religiosidade do panteão dos deuses do Império e até o culto do imperador. No entanto, apesar disso, a cidade de Tessalônica tinha também uma sinagoga, onde os judeus daquela cidade costumavam ter lá o seu tempo de reunião para estudarem a lei, para fazerem as suas orações, e é justamente nessa sinagoga de Tessalônica que Paulo passa a pregar o evangelho. E por causa da graça de Deus, queridos, evidentemente, muitas pessoas começam a se converter, e os líderes judeus, movidos por inveja, passam então a perseguir os cristãos da cidade, a ponto de virem alguns cristãos passarem humilhações públicas por causa do evangelho. E então, preocupado com essa perseguição, logo depois de deixar a cidade, Paulo envia o seu companheiro de missão, o seu companheiro de ministério, o jovem pastor Timóteo, para fortalecer e animar os crentes de Tessalônica no evangelho, mas também para saber como a igreja caminhava.
como é que as coisas estavam. E então as notícias que Paulo recebe de Timóteo são muito animadoras, queridos. Os tessalonicenses haviam se tornado um grande exemplo na fé para os outros crentes. E tudo isso porque eles haviam recebido a palavra, tudo isso porque cada vez mais eles se submetiam ao Evangelho. Por mais de uma vez, aqui na carta aos Tessalonicenses, Paulo rende graças a Deus pelo fato de que o Evangelho havia operado poderosamente entre os Tessalonicenses, transformando a vida daqueles crentes. No entanto, não é porque os Tessalonicenses tinham tantas virtudes que eles haviam chegado a um grau de maturidade que eles não precisavam mais continuar a crescer. Precisavam sim. Assim como nós precisamos continuar a crescer. Por isso, queridos, em primeiro lugar, nós precisamos provar de suprimento no Evangelho nas nossas deficiências em amar e em viver a santidade. Nós precisamos suprir no Evangelho as nossas deficiências em amar e em viver o Evangelho. Pense bem, quanto tempo você, só pense, não precisa responder não, porque talvez isso denuncie a sua idade, mas quanto tempo você já tem de convertido? Quantos anos você tinha quando você fez a sua pública profissão de fé? Hoje nós batizamos Gustavo e, se Deus quiser, daqui a alguns anos, ele vai vir à frente e vai professar a sua fé. Quantos anos você tinha quando você fez isso? Há quantos anos você frequenta uma igreja evangélica? 10, 30, 50, 70 anos? Pela graça de Deus, queridos, a nossa igreja possui membros de todas as idades. São crianças, adolescentes ali dos 13, 14 anos, jovens, adultos e idosos que já estão próximos, se não já chegaram aos 80 anos de idade. Pela graça de Deus também, queridos, alguns dos nossos adolescentes e jovens vivem a vida da igreja desde que nasceram, não é verdade? E pela graça de Deus, nós vamos encontrar alguns que vivem com Jesus há uns bons 30, 40, talvez 50 anos e talvez até mais. Mas você já parou para pensar que para os crentes não existe aposentadoria? Eu costumo brincar com os irmãos, e o presbítero Luiz Alves sabe bem disso, né? Que a aposentadoria de crente é caixão. É a aposentadoria do crente, gente. Justamente porque é só quando o Senhor nos conceder descanso que nós vamos parar de trabalhar na igreja. Veja, com isso eu não estou dizendo que algum irmão vai servir na igreja do mesmo jeito e com a mesma intensidade que fazia quando estava lá com os seus 30, 40 anos. Com o passar do tempo, o Senhor graciosamente vai te capacitar para que você comece a adaptar o seu serviço de acordo com o momento da sua vida, de acordo com o seu vigor, e isso é bem normal. Não é porque você já está lá com os seus 70 anos de idade que você deve continuar carregando o banco na igreja para cima e para baixo, batendo massa para a reforma, subindo no telhado para trocar a telha. Não é isso. Mas a partir de um determinado momento da vida, queridos, nós começamos a perceber as limitações que a idade começa a nos impor. Se eu tivesse ido para o acampamento das crianças com o pastor Lucas, pode ter certeza que eu não estaria aqui hoje à noite. Nós começamos a perceber algumas das nossas limitações. Nós precisamos perceber que nós precisamos adaptar a forma como nós servimos a igreja. Ao contrário do nosso trabalho na sociedade, queridos, em que um dia nós chegamos à aposentadoria, na igreja o nosso serviço não acaba nunca. Mas veja que curioso. Enquanto ainda nós estamos lá empregados, trabalhando em uma empresa, né, construindo a nossa carreira, nós estamos constantemente investindo em capacitação, não é verdade? E quando nós estamos trabalhando, nós continuamos buscando formas de estarmos ainda melhores qualificados, mais bem qualificados para o mercado de trabalho.
Isso faz parte da nossa vida. São cursos, pós-graduação, mestrado, talvez até um doutorado. Tudo isso para estarmos capacitados para trabalharmos bem, para competirmos de forma honesta e saudável com outros profissionais, e em tudo isso talvez recebermos uma recompensa financeira pela dedicação. Mas você já reparou que isso nem sempre é verdade a respeito do nosso serviço na igreja? Uma das realidades mais negligenciadas da fé cristã, queridos, é que nós devemos continuar crescendo. Para nossa tristeza, é bastante comum encontrarmos crentes de todas as idades, que consciente ou inconscientemente assumem para si algum grau entre aspas, maturidade ou de conhecimento, a ponto de acharem que não precisam mais prestar atenção a alguns princípios, a alguns ensinamentos e algumas práticas que consideram assim muito fundamentais demais, assim, muito básicos para aquela sua grande e larga experiência de 3 anos de caminhada com Jesus. No entanto, queridos, se não existe aposentadoria do nosso serviço cristão, tampouco nós estamos dispensados de continuarmos a crescer, não é verdade? Lembre-se, não existe aposentadoria para crente, e por isso nós não cessamos de sermos capacitados no Evangelho. Tanto é verdade, queridos, que nos versículos anteriores, daqueles que nós lemos, versículos 9 e 10, o apóstolo Paulo expressa claramente o seu desejo de reencontrar os tessalonicenses para suprir o que ainda faltava na fé daqueles irmãos. No entanto, queridos, é curioso que desde o início da carta até esse versículo, o apóstolo Paulo só rasgou elogios aos crentes de Tessalônica. Veja, até aqui Paulo vinha falando sobre a operosidade da fé daqueles irmãos, da abnegação do seu amor, da firmeza da esperança dos tessalonicenses. Ele disse que eles haviam se tornado modelo para os crentes da Macedônia. Ele disse que aqueles crentes tinham abandonado a idolatria, que no contexto de Tessalônica era algo muito importante. Mas não é só isso, irmãos. Mesmo em meio à perseguição e intensa tribulação, aqueles irmãos permaneciam fiéis ao Evangelho. Queridos, no meio de tantos elogios, qualquer pastor gostaria de pastorear uma igreja como essa, não é mesmo? Pensa bem, ela parece ser perfeita. Parece que ela não tem nenhum problema. No entanto, irmãos, sejamos honestos. Nós conhecemos nosso coração, não é verdade? Nós sabemos que mesmo vivendo uma vida piedosa, nós acabamos lutando contra algum pecado, não é verdade? Sempre existe alguma área da nossa vida que precisa ser transformada pelo Evangelho. Ainda que muitos tenham uma vida de serviço cristão bastante intensa, ainda que tenhamos uma piedade bastante visível, assim como os tessalonicenses tinham, nós também corremos o risco de falhar, e falhar em 2 áreas bastante específicas, queridos, no amor e na santidade. E é justamente isso que o apóstolo Paulo quer ministrar na igreja de Tessalônica, mesmo porque, irmãos, havia uma preocupação bastante clara entre os crentes de Tessalônica. A preocupação deles era: Jesus está voltando. E aparentemente Paulo tinha a intenção de ensiná-los como os crentes devem viver na expectativa do retorno de Cristo. E a resposta é bem simples: vivendo em amor e vivendo em santidade. Veja, os irmãos já me ouviram falar algumas vezes que o amor, de acordo com a palavra, não é aquele mero sentimento romantizado que a gente vê por aí, é muito mais que isso. Amor, de acordo com a palavra, queridos, é a firme disposição pactual de nos doarmos em serviço em favor de alguém. Quando a Bíblia fala de amor, queridos, ela fala sobre o serviço como resultado de um relacionamento pactual. Um relacionamento de aliança. Não é um romance
adolescente apaixonado. E sabe por qual motivo Paulo fala sobre um amor crescente, irmãos? Porque ele sabe da nossa tendência de limitarmos o nosso relacionamento com Deus a exercícios de piedade vertical. E com isso, nós acabamos esquecendo que no Evangelho nós somos chamados a demonstrar o amor na prática, através do serviço. Todo mundo que já serviu em algum trabalho da igreja sabe que mais cedo ou mais tarde nós acabamos pisando no calo uns dos outros, não é mesmo? E com isso a nossa primeira tentação, eu não quero mais saber desse negócio. Abandonar o serviço. É por isso, queridos, que nós precisamos continuar a crescer em amor, irmãos. Continuar a crescer nessa disposição pactual de servirmos uns aos outros. E só o Evangelho pode fazer isso. Mas não é apenas no amor, queridos, que nós podemos ser deficitários. O apóstolo Paulo também quer que os tessalonicenses sejam fortalecidos em santidade. Através da leitura da carta aos Tessalonicenses, dessa primeira carta, irmãos, nós percebemos que o apóstolo Paulo nos dá algumas pistas de que a vida de santidade era realmente um problema na igreja de Tessalônica. E nós podemos dizer isso, irmãos, porque até o versículo 13 do capítulo 3 que nós lemos, ele não usou a palavra santidade nenhuma vez nessa carta. No entanto, a partir do versículo 13, são 5 citações em 7 versículos, fazendo justamente uma contraposição entre a vida santa e a lascívia, capítulo 4, versículo 4. Entre a vida santa e a defraudação, capítulo 4, versículo 6. A vida santa e a impureza, capítulo 4, versículo 9. Além disso, queridos, esse é o desejo final de Paulo para os Tessalonicenses, porque lá no finalzinho, capítulo 5, versículo 23, ele fala assim, que o mesmo Deus da paz o santifique em tudo. Ao que parece, irmãos, os Tessalonicenses estavam fazendo uma distinção imprópria a respeito do relacionamento com Deus e da pureza da igreja. Prestem bem atenção. Porque isso nem sempre nós atentamos, queridos. Não estava no esboço, mas eu preciso falar sobre isso. Nós sempre achamos que o atributo mais importante de uma igreja é a sua tolerância com o pecado, não é verdade? Não é isso que a Bíblia fala. A Bíblia fala de uma igreja que luta por pureza. Por pureza. Ao que parece, os irmãos de Tessalônica estavam fazendo uma distinção imprópria. Isso aqui é o que eu faço na minha vida particular. A igreja não tem nada a ver com isso. E Paulo quer mostrar para eles o quanto isso é completamente incoerente. É completamente incoerente viver em uma piedade externa, queridos, e ao mesmo tempo viver a imoralidade sexual. É completamente incoerente e perverso querer experimentar de devoção ao Senhor e ainda assim não controlar o próprio corpo em santificação e honra. Capítulo 4, versículo 4. Essa desassociação perversa entre doutrina e prática, queridos, é completamente ausente na palavra. Deus não requer de nós apenas uma oração fervorosa, Ele não requer de nós apenas levantar as mãos na hora do louvor, ou então conhecer doutrina reformada. Se nós queremos viver para agradar a Deus, queridos, uma verdadeira vida piedosa, nós também precisamos aprender a viver a pureza no Evangelho. E sabe por quê, irmãos? Porque, em segundo lugar, amor e santidade nos trazem confiança para nos apresentarmos diante de Deus na vinda de Jesus. Parece inevitável, irmãos, nós pensarmos no amor e na santidade como virtudes que são produzidas em nós pelo Evangelho.
Mesmo porque, irmãos, nós precisamos considerar o conceito tão elevado que nós temos dessas duas virtudes. Amor e santidade são duas coisas que são completamente inalcançáveis para nós, queridos. São virtudes tão nobres que elas não podem ser produzidas em nós pelo nosso esforço, pela nossa capacidade. Jesus pode nos fazer viver em amor e santidade. É por isso que nós precisamos entender que o amor e a santidade são características próprias daqueles que creem no Evangelho. No entanto, irmãos, isso não quer dizer que essas virtudes são produzidas em nós de forma automática, como se no momento da nossa conversão Deus apertasse um botão em nós e então pronto. Somos absolutamente santos agora, somos absolutamente dedicados no amor, no mesmo instante. Não é assim. Nós sabemos muito bem que não é assim. Todos nós precisamos continuar a crescer. Mesmo aqueles que são mais maduros e experimentados no Evangelho. Veja, até o apóstolo Paulo, no versículo 12, diz que ele precisava que o amor dele pelos Tessalonicenses fosse aumentado. Não é isso que ele diz? Olha lá o versículo 12. E o Senhor faça com que cresça e aumente o amor de uns para com os outros e para com todos, como também o nosso amor por vocês. Queridos, todos nós precisamos continuar a crescer em amor e precisamos ser fortalecidos em santidade. Mas veja que o texto não aponta apenas para a necessidade de crescermos em amor e santidade. O texto também nos diz o motivo pelo qual isso deve acontecer. Versículo 13. A fim de que o coração de vocês seja fortalecido em santidade, isento de culpa, na presença do nosso Deus e Pai, na vinda de nosso Senhor Jesus. Crescer em amor, queridos, e ter o coração fortalecido em santidade, nos fazem viver uma confiante expectativa na volta de Jesus. Um dos temas mais recorrentes na carta aos Tessalonicenses, queridos, é o tema a respeito da volta de Cristo. É curioso notar, irmãos, que nessa primeira carta, por exemplo, ao fim de cada capítulo, o apóstolo Paulo faz uma menção a respeito da vinda de Jesus. E isso nos mostra que, muito provavelmente, os tessalonicenses tinham alguma dúvida a respeito da vinda de Jesus, ou então algum temor a respeito da vinda de Jesus. Você já pensou naquela realidade? Gente, se eu furar o sinal vermelho, bater o carro e Jesus voltar, será que eu fico? Você já teve aquela sensação assim, né? Será que se eu fizer isso agora e Jesus me pegar fazendo isso, voltando do céu agora, será que eu fico? Gente, talvez a gente não tenha isso porque nós temos uma consciência da nossa doutrina e da nossa teologia muito bem firmada. A gente crê que se cremos em Jesus, então estamos salvos, estamos seguros nas mãos do Senhor. Não existe nada que pode nos arrebatar das suas mãos, nem mesmo nosso pecado pode fazer isso. No entanto, uma coisa, queridos, é nós sabermos disso. Uma coisa é crermos nisso. E a outra coisa completamente diferente é estarmos confiantes disso. É exatamente por isso que Paulo, ao fim de cada subtema nessa carta, reafirma a alegre expectativa, o consolo maior e a confiada segurança, a confiante segurança que nós temos que ter a respeito desse assunto. Ainda que os assuntos relativos ao retorno de Cristo causassem assim algum rebuliço na igreja de Tessalônica, queridos, Paulo ele queria demonstrar que esse não é o sentimento correto a respeito da volta triunfante de Jesus. No entanto, para que eles vivessem essa firme confiança e esperança, antes eles deveriam viver em amor e santidade. Isso porque, irmãos, amor e santidade trazem verdadeira confiança para nos apresentarmos na presença de Deus. Uai, pastor, como assim?
se amor e santidade é o que nos traz confiança para nos apresentarmos diante de Deus, então nós somos salvos pelo nosso amor e pela nossa santidade. Nós somos salvos por obras. Não é bem isso. Veja, o apóstolo Paulo diz claramente aos Tessalonicenses, queridos, que é o amor crescente e o fortalecimento do coração em santidade que faz com que nós estejamos isentos de culpa na presença de nosso Deus e Pai, na vinda de Jesus. Mas isso não quer dizer que o que remove a culpa do nosso pecado são obra, ou é a obra, do amor e da nossa santidade. Nós sabemos muito bem, só Jesus remove a culpa do nosso pecado, não é? Mas então como combinar essas duas afirmações, irmãos? Queridos, como eu disse antes, só o Evangelho, só Jesus tem poder para produzir amor verdadeiro e verdadeira santidade na nossa vida. É claro que só Jesus pode remover a culpa do pecado. No entanto, queridos, se nós estamos vivendo o amor verdadeiro e a verdadeira santidade, então é porque a justiça de Cristo já foi aplicada nas nossas vidas e nós estamos sendo continuamente transformados pela operação do Espírito e pelo poder do Evangelho. Esse é o mesmo princípio que é dado por João na primeira carta, capítulo 4, versículo 17. Ele diz: nisto o amor é aperfeiçoado em nós, para que no dia do juízo mantenhamos confiança. O apóstolo João está nos dizendo, queridos, que o amor de Deus, que é aperfeiçoado em nós, nos faz viver com confiança para encararmos o dia do juízo. Não como se nós pudéssemos convencer Deus que o nosso amor é tão bom, tão perfeito, tão elevado, que Ele está obrigado a nos aceitar na sua presença. Não é isso. Mas o fato de que nós estamos vivendo o amor prova para nós mesmos que aquilo que Jesus fez por nós é verdadeiro e foi aplicado nas nossas vidas. Jesus, a nossa justiça, transformou a nossa vida para vivermos o verdadeiro amor e a verdadeira santidade. Nós não apenas cremos internamente que estamos seguros em Jesus, mas essa segurança se confirma externamente, queridos, na prática, através da vida de serviço e da pureza que o amor e a santidade produzem em nós. Porque só aqueles que creem em Jesus como Senhor e Salvador podem manifestar amor e santidade. É evidente que se você não crê em Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, e então por causa disso você não consegue crescer no amor e na santidade, então você tem que ter medo mesmo da volta de Cristo. Não tem motivo nenhum para você se sentir confiante e isento de culpa na presença do nosso Deus e Pai. E é exatamente por isso que nessa noite eu clamo a você, eu conclamo a você. É o momento de você olhar para Cristo, se arrepender dos seus pecados, crer nele como Senhor e Salvador da sua vida, para que os seus pecados sejam perdoados e você passe a crescer em amor e em santidade. No entanto, irmãos, se nós cremos em Jesus, cremos também que o Evangelho tem transformado a nossa vida. E essa transformação implica em crescermos em amor uns para com os outros e em fortalecimento na vida de santidade. Concluindo, queridos, infelizmente existem muitos cristãos que acabam por desassociar o conhecimento da palavra e a prática da palavra. Outros acabam desassociando o relacionamento com Deus do relacionamento com outros irmãos. No entanto, queridos, essa separação não é o que a palavra nos ensina. A nossa fé deve sim nos fazer crescer em amor e na santidade. E é exatamente por isso, queridos, que o viver destas duas virtudes, amor e santidade, vão nos trazer confiança para nos apresentarmos isentos de culpa na presença de nosso Deus e Pai, na vinda de nosso Senhor Jesus, com todos os seus santos.
Que sejamos encorajados, queridos, e consolados com essa verdade. E que assim o Senhor, o nosso Deus, nos abençoe. Lembre-se, santificação e bondade.